Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, aí em reforma, né? Como a gente pode notar, uma poeirinha aqui e ali, uns pisos amontoados nos cantos, umas paredes descascadas, mas espiritualmente estamos organizados, tá, gente? Vamos trabalhando aí para ficar melhor acolher a todos. Ainda vamos aí um tempo, mas está tudo caminhando, tá bom? Hoje nós temos aqui conosco a alegria de receber o Miguel Canavati. Canauati. É um nome muito difícil. De Aguaí. O Miguel é um amigo que a gente teve a alegria de encontrar aí pelo movimento espírita. Já esteve conosco algumas vezes nos visitando e hoje ele vem falar para nós. Ele traz para nós a parábola do festim de bodas. Então vamos fazer a nossa prece, dando assim início à nossa reunião da noite. Querido Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite em torno do seu Evangelho, buscando aprender mais um pouquinho, compreender mais uma lição, para trazer aos nossos corações, buscando com a compreensão, colocar em prática nos nossos dias, com aqueles com quem compartilhamos a jornada. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, que nos ampara, que nos auxilia, que já vem preparando este ambiente para esta hora, já de muito. Agradecemos aos nossos mentores individuais, que estão sempre a nos intuir e nos auxiliar para o bem. E te pedimos, Jesus, que nos ampare, que nos envolva em seu amor, auxiliando-nos na compreensão da mensagem da noite. Que possamos, Senhor, envolvidos pelas vibrações amorosas da sua presença, aproveitarmos e unidos em pensamentos e em sentimentos, possamos seguir auxiliando-nos uns aos outros. Que assim seja. Miguel, a palavra é sua. Obrigado. Muito boa noite. É uma satisfação muito grande estar nessa casa, de amigos queridos, irmãos de Jesus. A oportunidade que eu tenho de poder vir falar sobre os exemplos, sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E hoje eu trago uma parábola essa que é a última que Jesus fez antes da sua crucificação, antes do Sermão do Monte. É uma parábola que eu gosto muito, porque ela exorta os ensinamentos de Jesus, os exemplos, o chamamento para que buscamos e mereçamos o reino dos céus. É a festa de casamento. Jesus, ele gostava muito de festa, porque são momentos de ventura, de alegria, de felicidade, momentos que as pessoas se confraternizam, de bem-estar. Não é à toa que ele transformou a água em vinho na festa de bodas de Caná. Socorreu ali os anfitriões, né, a mãe da noiva, mesmo dizendo para a mãe que não era a sua hora ainda, mas ele aproveitou a oportunidade, porque numa festa
daquela época, naquela região, não podia faltar vinho. Era uma afronta para o dono da casa, era um constrangimento para ele. Então Jesus sempre começa as suas parábolas comparando com o reino dos céus, quando ele queria dar exemplos de situações do dia a dia, corriqueiras, usando o exemplo de terras, dos produtores. Ele contava conforme a situação. Quando ele queria contar a parábola, era uma historinha. Agora tinha os exemplos também que aconteciam no momento. Momento esse que ele mostrava para os seus seguidores, para os seus discípulos, como por exemplo, ali no templo, na hora das oferendas, uma senhorinha depositando a sua única moeda no gasofilácio, que é aquela urna de oferendas, mostrando para eles que ela estava dando a única coisa que ela tinha. Ela estava dispondo do necessário. E muitos ali depositavam o supérfluo, que não ia fazer falta. Então eu começo a parábola procurando o meu aparelhinho. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o seu filho de casamento, mandou os seus servos irem chamar aqueles que já haviam sido convidados. Mas eles recusaram o convite. Então aqui é o primeiro chamamento. A doutrina espírita, a sua luz, vai nos mostrar que nesse primeiro momento são os hebreus, são os judeus que são convidados e não dão importância para as palavras vindas de Moisés. O rei enviou outros servos, então, ordenando-os para dizer para eles: preparei a minha festa, o meu banquete, mandei matar o meu boi e todos os outros que ele já havia cevado. Está tudo pronto, venham para a festa. Como assim? Nós somos convidados para ir numa festa e fazemos pouco caso? Quem não gosta de ir numa festa de casamento, né? Servida com aqueles buffets maravilhosos, adentrando naqueles salões bonitos, adornados com cortinas de voal, as mesas enfeitadas com aqueles pratos, com aqueles talheres bonitos, taças de vinho, de água, as flores, sem contar a música, a orquestra, um ambiente gostoso, alegre, onde a gente vai poder desfrutar do 0800, né? Como dizem aí, hoje eu vou encher a pança aqui. Mas então, é Deus chamando para o reino dos céus, onde nos espera muitas alegrias, coisas que nem imaginamos, livre de sofrimentos, de vicissitudes. Mas uns foram, não deram importância novamente, e uns foram para a casa de campo, para a casa de praia, como nós. Deixamos de frequentar a igreja,
um trabalho nobre. Vamos lá. Não vou mexer com isso agora não, eu vou para a praia, vou aproveitar o feriado. Outro para os seus interesses, para os seus negócios. Como todos nós. Outros aprisionaram os servos e depois de ofenderem, ultrajarem, ainda os mataram. Mas o rei, cheio de ódio, será que acabou a bateria? O rei, sabendo disso, ficou colérico e mandou os seus exércitos matar os assassinos e colocar fogo na cidade. Jerusalém, no ano de 70, ela foi invadida pelos romanos e muitas pessoas morreram, foram escravizadas e a cidade ficou em chamas. Então ele disse aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que foram convidados foram indignos de vir, de comparecer, de aproveitar, de usufruir da festa. Vão agora às encruzilhadas, ou seja, por toda parte, e chamem a todos que encontrarem pelo caminho. E os servos foram e encontraram e chamaram, convidaram pessoas boas e más. A sala de núpcias então ficou pronta e o rei entrou para ver quem estava sentado à mesa. Vamos ver quem são os convidados. E lá encontrou um homem que estava desprovido da roupa, não estava vestindo a veste de núpcias apropriada para a festa. Essa roupa, na época, os reis, os ricos, eles mandavam confeccionar com o seu alfaiate real, da maneira que ele queria que fosse, o traje das festas. Era uma maneira de evitar penetras também, e esse era o convite. Estando com esse traje, estava franqueada a entrada. E eram roupas muito caras, adornadas até com ouro. Talvez esse homem, que nada falou no momento em que o rei perguntou, para calado, por algum motivo se desfez dessa roupa, vendendo para pagar contas. Perdeu? Foi roubado? Não se sabe. Mas está difícil aqui. Melhor ir aqui, né? O rei, essa parte mostrou, eu pensei que estava mostrando, não tinha mostrado, então é a parte que o rei vai lá e vê que ele está sem a veste, e como ele não respondeu nada, ficou calado, o rei então mandou que os seus servos o prendessem, amarrassem pelas mãos e pelos pés e o atirassem às trevas exteriores, porque lá haveria choro e ranger de dentes. Olha aí as pessoas que cometem atrocidades, crimes diversos, os recalcitrantes, os teimosos, os desprovidos de sentimentos, sendo já separados para o exílio, para o degredo. Porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos são chamados. Todos nós somos chamados. A literatura evangélica à disposição de todos, nas livrarias, nas igrejas, nos salões.
à disposição na internet, gratuitamente. Chamamento, Evangelho, obra de Kardec, Antigo e Novo Testamento, as obras de André Luiz, de Chico Xavier, à nossa disposição para o conhecimento. Mas poucos dão importância, poucos vão ser escolhidos para irem para o reino dos céus. Tá difícil aqui, hein? Perdoem-me. Então aqui, o primeiro convite faz referência à primeira revelação, que é Moisés. O povo hebreu, considerados mais preparados, são povo capelino, exilados de Capela, porque o planeta atingiu um grau maior de mundo de regeneração, e essas pessoas não mereceram, apesar de serem inteligentes, de trazerem consigo muito conhecimento, mas moralmente ainda muito atrasados. Então eles já traziam na mente a ideia de um Deus único. As palavras, porém, não encontraram receptividade, não deram importância, não valeu, visto serem um povo ainda muito embrutecido e atrasado, ignorante espiritualmente. Acreditavam que eles eram os escolhidos, um povo diferenciado, que teria uma terra só para eles. Todavia, preocupados e voltados aos interesses materiais, queriam a dominação. Eles aspiravam pela hegemonia, que é a soberania, a liderança, né, dominando politicamente as pessoas. Pois não havia Deus prometido a Abraão a sua posteridade em toda a terra? Segundo convite, ainda aos primeiros. Vocês reparam que o segundo convite, o primeiro convite foi simples: vai lá e chama os que tinham já sido convidados. Quer dizer, nós que já tivemos o conhecimento do Evangelho, da palavra, os ensinamentos, mas que não demos importância. Mas chama ele de novo, manda lá os profetas, e mesmo assim não demos importância. O rei enviou outros servos, que são os profetas, aqueles que antecederam a Jesus, como Samuel, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Aqueles que vieram exortando as lições e os ensinamentos do Cristo. Já o prenúncio da sua vida, da sua vinda. Então o Evangelho sendo pregado a todos os povos pagãos. Os povos pagãos eram cidadãos ainda, cidadãos romanos, mas que viviam na zona rural. Por isso eles reverenciavam, faziam homenagens à natureza, mas também aos deuses, os diversos deuses romanos. E os idólatras, que são os gregos, os romanos, os egípcios, também aos ricos, olha só, doutos, sábios, aristocratas, sacerdotes, porque todos dotados de conhecimento. Chamando primeiro esse, vocês que já têm o conhecimento, vai ser mais fácil para vocês aceitarem e depois levarem, espalharem a boa nova, ensinar as pessoas, que eles, em acolhendo essa boa nova, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros que se mostraram indignos, que são as pessoas absorvidas pelas coisas da terra, indiferente para as coisas do céu, celestiais. Não obstante a má vontade manifestada
por eles, envia-lhes Deus o próprio Jesus, que veio para todos os povos, não mais para os doutos, para os sábios, para todos, recordando aquelas leis. É o chamamento divino. Então foram as encruzilhadas, convidando a todos que encontrarem, bons ou maus, a todos os povos não judeus, os gentios, as meretrizes, os criminosos, os publicanos, os cobradores de impostos e todos que se encontravam em erros, porque todos nós somos destinados a merecer, a ganhar o reino dos céus. Deus sempre vai nos conceder ensejos, oportunidades de aprendizado, de crescimento, sem distinção. Aqui no livro 4 de Esdras, capítulo 2, de versículos 38 a 45, Esdras era um sacerdote, mestre e escriba, dedicado ao estudo do Antigo Testamento. Ali ele falou, que num mundo vindouro, que será herdado pelos justos e bons. Olha ele lá, prenunciando isso há 2000 anos antes de Jesus, prenunciando essa época que estamos em plena transição planetária, que haverá um grande banquete de bodas, será herdado pelos justos e bons, haverá um grande banquete de bodas, que nesse banquete os convidados iriam tirar as vestes mortais e vestirem as vestes imortais. Ou seja, merecendo, se desfazendo-se do corpo, desprovido do corpo físico, mereceria viver nesse mundo tão almejado, prometido para nós, mundo de venturas. De novo, rejeitaram, ali na parábola. Muitos mataram os servos e os ultrajaram. Olha aqui, Jesus foi imolado e morto na cruz. A responsabilidade, embora dotados de conhecimentos, coube principalmente aos fariseus pelo seu orgulho, pelo fanatismo, e aos saduceus pela incredulidade. As palavras do Cristo foram repelidas. Não, voltei, né? Aqueles que rejeitam o convite perdem seu lugar no reino. Embora todos convidados, serão encontrados sem a veste, sem a passagem, o ticket de entrada para o reino dos céus. Então, poderão permanecer entre os demais, e não poderão permanecer entre os demais. Está havendo agora a separação do joio e do trigo. Está sendo selecionado as pessoas que vão poder merecer o reino dos céus. Serão atirados às trevas exteriores, quando o rei mandou os seus servos atar a mão daquele que não estava trajando a veste nupcial e jogá-lo, atirá-lo às trevas. É o degredo. É a partida para um mundo mais inferior. As portas do céu serão fechadas temporariamente. Porque é temporário. A doutrina espírita não diz que é eternamente o sofrimento. É temporário. É um recurso que Deus usa limitando a nossa liberdade, né? Uma liberdade contida. Muitas vezes nós somos contidos para não cairmos novamente em erros. Almejamos um cargo, subir de patamar numa empresa, enfim,
e não conseguimos, depois de tanto estudo, de tanta luta. Quantos de nós aqui não conhecemos pessoas inteligentes que tentam e não conseguem? Porque não é para ser. Porque ela vai sucumbir a hora que estiver no cargo, né? Ela sucumbe, ela vai falhar novamente. O André Luiz, quando ele já estava em condições de trabalho, ele pensou, vou pedir um trabalho, mas ele imaginou que ele poderia trabalhar como médico, que ele era, que ele foi. E no momento em que ele foi pedir, também tinha uma senhora ali aguardando para ser ouvida, mas a preferência foi para que os dois estivessem nessa entrevista. E ali o mentor pediu para que ela falasse de novo, e ela reclamou do que ela fazia. Eu quero sair daquele setor porque eu não estou me dando bem com algumas pessoas, aquele trabalho eu não gosto, eu me canso, e foi reclamando que era para dar outro para ela. E ele, André Luiz, escutando, ele ia pedir para ser médico, hein? Para fazer trabalho de médico. E o mentor falou para ela, olha, eu acho melhor você tirar um tempo para reflexão. Vá fazer um passeio junto à natureza, curtir as flores, o cantar dos pássaros. Descanse, reflita, pense bem. Quem sabe você vai descobrir alguma coisa, porque já são várias as vezes que você está tentando e você nunca consegue se colocar. Aí o André Luiz desistiu de pedir. O mentor, já sabendo disso, deu um trabalho para ele de auxiliar daquele que é o auxiliar de enfermeiro, para catar as coisas, os vômitos, a sujeira. E ele humildemente aceitou. Então, a gente às vezes tem uma contida dessa que é para o nosso bem, para nós não cairmos novamente. Assim são muitos que ao longo do caminho se desfizeram dele, abandonaram Jesus devido às paixões mundanas, o venderam, o trocaram por momentos de prazer. Muitos discípulos abandonam Jesus e muitos hoje ficam mudos, assim como aquele homem ficou quando perguntamos: o que você tem feito das suas vestes que te dei, com o conhecimento que eu te dei, com os ensinamentos? Que valor que você tem dado a eles? Porque não basta ser convidado e dizer-se cristão. Eu preciso muito mais. Deus nos observa. Deus vê o nosso íntimo. André Luiz, ele acompanhou aqueles que o orientavam, que o assistiam, num socorro, no umbral, nas trevas mesmo. Eles levaram uma rede, e aquela rede era especial. Eles jogavam lá para baixo, e aquele que encostasse só a mão já era levantado, ele era alçado e recebia o socorro e ia lá para a colônia ser tratado, né? Recebendo todo o amparo. E muitos não conseguiam. Embora pusessem a mão passava, transpassava pela... Uma delas ali disse: olha, eu conheci Bezerra de Menezes, eu seguia ele. Aí o André Luiz olhou e falou: por que ela não consegue? Porque não é sincera. Ela ainda não mudou completamente. E assim vai acontecer as coisas. Não adianta entrar na festa, sentar lá, sem a veste nupcial, achando que, já garanti meu lugarzinho aqui.
mas a vibração, a energia que a pessoa emana, denuncia ela. Por isso que automaticamente esses espíritos já estão sendo sugados já para uma área, aguardando o veículo que os vai levar para um mundo primitivo, para um mundo de expiação. Porque muitos que aqui estão, que vão precisar expiar, não expiarão. Tem sentido. Se o mundo nosso vai passar para um mundo de regeneração, estes que estão devendo uma provação grande, atroz, uma expiação, não vai ter que fazer isso em outro mundo, num mundo compatível. Por isso que não adianta mentir, não adianta, tem que ser o sentimento verdadeiro. Chico Xavier dizia, contou uma história, ele falou que nós todos somos pessoas que vêm aqui instrumentos de cura para alguém, para cuidar de alguém, para amparar, para abraçar, para amar, para dizer coisas bonitas, para ajudar, para ser cúmplice. Somos remédios de cura e não nos atemos disso. E entre tantos que ouvem a palavra divina, quão poucos aguardam no coração, tornando-se dignos de entrar no reino dos céus. Nas portas de Damasco, Paulo de Tarso, ainda Saulo, cai do cavalo e de joelhos, vislumbra aquela luz intensa e brilhante que era Jesus. E ele perguntou: quem és? Aquele que você persegue. E aquilo atingiu ele no fundo da alma, mudou ele completamente. E falou: que queres que eu faça, Senhor? E nós, quando acordamos de manhã, quantos de nós dizemos, antes de ir para o banheiro, fazemos o nosso toalete, toalete: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Agradecendo pelo dia que vai vir, pedindo oportunidades para fazer o bem, para ser instrumento do amor e da paz do Senhor, agradecendo pelo alimento, pelo corpo físico, pela oportunidade única da encarnação, uma das mais importantes da nossa vida, neste momento, dentre tantas centenas, milhares lá para trás. Essa é uma das mais importantes, porque estamos vivendo o auge do mundo de regeneração, de transição planetária, onde iremos passar para o mundo de regeneração, que será um mundo que não estará livre ainda de todo o mal. Passaremos por provas como os alunos da escola sempre precisam passar a cada 15 dias para ver se aprendeu. Mas não serão essas provas dolorosas como agora. Serão um momento de refrigério, de convalescência. Quando estamos doentes, saindo de um hospital, de uma internação, de uma operação, estamos ali, vamos convalescer em casa, vamos respirar, vamos usufruir aqui do tratamento amável do parente carinhoso, da alimentação caseira e saudável. Esse é o mundo. Dizem que dura 1.000 ou 2.000 anos somente, preparando para um mundo feliz. Aí sim, totalmente feliz, onde o bem vai prevalecer sobre o mal. Aqui ainda alguns, mas estes, com vergonha daqueles que agem corretamente,
envergonhados vão procurar fazer o certo. Pô, só eu? Que vergonha, ó. Você está errado aí. Entra na fila certinho aí. E nós? Somos merecedores de viver? Vamos nos perguntar, é fácil. Quando alguém nos dá um troco a mais daquele que nós demos, nós devolvemos na hora, imediatamente, ou vacilamos? Oh, que beleza, veio 100zinho a mais do que eu dei. Com esse dinheiro eu vou comprar tal. Vacilamos? Se alguém vai em algum lugar, num encontro, numa reunião, e lá eles põem à disposição da gente alimentos, bebida, refrigerante, salgado, bolacha, enfim, e põe ali a caixa com o dinheiro para você ir lá, pegar o que você quer, devolver o dinheiro e pegar o seu troco direitinho. Somos capazes? Pequeninas coisas que Deus está experimentando a gente. Se condoer com quem está doente, com quem está na rua caído. Se condoer a assistir a televisão, como assistimos esses dias, do jovem em cima da bicicleta, lá em São Paulo, não havia. Deu vontade de chorar. Esse sentimento que faz, a gente tem, se a gente adquiriu esse sentimento, já não estamos mais naquele estágio só de sensações. Estamos desenvolvendo também sentimentos. Ele está ali, em cima da bicicleta, aguardando talvez mais amigos chegarem para o percurso de exercício, olhando ali, passando uma mensagem, de repente passa por eles 2 motoqueiros, um na garupa, e voltam ao visualizá-lo mexendo no celular, e de repente você está ali assistindo a imagem capturada pela câmera de algum lugar ali, e vê que ele entregou rapidamente e já levou um tiro no pescoço e caiu na hora. Imediatamente, não deu 2 segundos para ele dar e já cair. Foi triste essa imagem, foi muito triste. Então eu digo isso, quando a gente assiste, a gente se condói, porque ele não se condói. Ele matou, virou as costas e foi embora. E ainda, se bobear, falou: que otário, perdeu. Mas é esses sentimentos que a gente tem que ter para merecer o reino dos céus, para estar na vibração, na energia condizente com esse novo mundo, onde a gente vai viver fraternalmente, onde ninguém vai roubar ninguém, onde um vai ajudar o outro, ninguém vai mais sofrer privacidades. Todos devemos trilhar o caminho para Damasco. Muitas vezes já o fizemos, caímos do cavalo, nos arrependemos, pedimos perdão, mas a gente não se converte, a gente não muda. O Evangelho de Jesus é a garantia que um dia iremos participar deste banquete, promovido pelo nosso Rei. Com que roupa que eu vou? Quando chegaremos lá, o que encontraremos? Quais surpresas nos esperam? Qual é a bagagem que a gente vai levar lá? Que veste que a gente vai estar lá? Mas eles são tão bons, que eles de nada nos acusam. Somos tratados com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. E quanto mais recebemos esse carinho, mais a gente fica com vergonha e pede novas oportunidades para voltarmos em redenção. Gratidão para todos, muito obrigado. E agora, uma musiquinha, que é que chama-se O Chamado. A letra dela aparece ali para vocês verem, olha que bonita. Então ele veio, ouvido aqui, ó, perto daqui, ó. E aí, por que não está fundo?
Agora eu vou tomar água. Gostoso. Passei da hora. Eu nem vi, nem te perguntei. Eu nem te perguntei quantas horas. Ah, é? Porque aquele dia eu lembrei do Isaías perguntando. Dava até pra falar assim. Tá bom. Uhum. Uai, não tá aparecendo a imagem? Ah, mas a imagem que é bonita. Deixa eu só ver se aí aparece. Não sei porquê. Tá bom, né? É uma pena. Travou ali, né? Nossa, não posso mexer em nada aqui. Não. Tava dando aquela hora, né? Acabou. Pode deitar a tela assim. Ah, é? Ah, eu pensei que você queria meu óculos. Serve para você também. Pega de dentro. Obrigado, Miguel.